Vamos lá. Hereditariedade, então, é um conjunto de processos biológicos que os seres vivos recebem, a gente recebe dos nossos pais e nós transmitimos aos nossos filhos. Como? Através da reprodução, tá? Nós temos duas teorias sobre isso. A primeira teoria é a teoria da pré-formação. Essa teoria dizia que o espermatozoide abrigaria um indivíduo em miniatura, totalmente formado. E aí, quando esse espermatozoide era colocado dentro do útero da mãe, esse indivíduo ia se desenvolver. Loucura, loucura, loucura isso aí, né, gente? Temos a teoria, então, da epigênese, que diz que o embrião se desenvolve a partir da matéria diferenciada, sem organização, sem estruturas pré-formadas, tá? Lembrando que eu peguei esses slides lá do Centro de Mídia, tá bom? Foi essa aula que foi dada na semana passada. Aí nós temos a teoria da pangênese, que diz que os elementos sexuais continham gêmulas, provenientes de todas as partes do corpo, as quais eram transmitidas através das gerações. Gêmulas seria uma espécie de... Como é que eu vou explicar? Uma estrutura pré-formada, mas em miniatura, né, dentro dos órgãos do espermatozoide do óvulo. E isso daí, quando ele começava a se desenvolver, essas gêmulas eram transmitidas. Essas são as teorias, quando se começou a falar sobre hereditariedade, tá? Temos a teoria da herança misturada, que determinou as características maternas e paternas, se misturam nos filhos e não se separam mais. Aí veio o Mendel, tá? Mendel, quem era o Mendel? Mendel, ele é considerado, gente, o pai da genética. Ele chamava Gregor Mendel, ele nasceu na Áustria, ele era filho de camponês, adorava observar plantas, não tinha dinheiro para estudar e entrou no monastério, ele virou um monge. Só por que ele entrou no monastério? Porque o monastério, naquela época, era o acesso que ele tinha aos estudos, né? Ninguém que não fosse da igreja ou da nobreza tinha acesso aos pergaminhos, às bibliotecas, aos estudos. Então ele achou um caminho para poder estudar, era ser monge. Lá no monastério ele estudou ciências naturais, matemática e física. Era um gênio, né? Também tinha muito o que fazer no monastério, né, gente? Só ler livro, estudar, observar, né? Não tinha cinema, não tinha shopping, meio chato aquela vidinha lá. Aí ele dividiu o seu tempo entre lecionar, que ele ensinava aos outros, e cultivava ervilhas, porque lá no monastério tinha um jardim e eles também cultivavam coisas para que eles comessem, tá? Ele começou a cultivar ervilhas e ele observou algumas coisas nas ervilhas que chamou a atenção dele, tá? Então, primeiro ele ficou 10 anos estudando essas ervilhas, começou a fazer cruzamento entre as variedades que tinham lá, acompanhou fatores importantes e começou a formular as leis sobre hereditariedade. Por que ele estudou ervilha? Primeiro, porque era o que ele tinha de acesso lá no monastério, tá? Segundo, porque as ervilhas elas fazem uma autofecundação. O que é autofecundação? O pólen da mesma plantinha de ervilha fecunda a florzinha da ervilha, fecunda a parte feminina lá. Não sei se vocês sabem, mas a flor das plantas é o órgão reprodutor delas. Aparece na época da reprodução. Então, essas ervilhas dentro da flor tem a parte masculina e tem a parte feminina. A parte masculina produz o grão de pólen. E esse grão de pólen tem que entrar na parte feminina, que é um tubinho que tem dentro da flor lá. E lá dentro, lá embaixo, né, desse tubinho tem o ovário, e lá no ovário tem o óvulo. Então, o grão de pólen fecunda o óvulo, que vai virar uma semente, e o ovário, onde está esse óvulo, vai virar o fruto. No caso das ervilhas, o fruto é a vagem, tá? E as ervilhas são as sementes. As ervilhas são fáceis de serem estudadas porque ela tem um ciclo de vida bem curto, é fácil de cultivar, tem ciclo de vida curto e tem muitos descendentes, geram muitas ervilhas. Então,
foi muito fácil, muito bom estudar ervilhas. O Mendel deu muita sorte de escolher esse material, né? E ele conseguia ver as características distintas, ele conseguia observar muitas características distintas nas ervilhas. Deixa eu ver se ele fala aqui, deixa eu ver isso. Não, não quero falar disso ainda. Também não. É aquela já parte entre o esquema. O que o Mendel observou, pessoal? Ele observou que existiam duas cores na semente de ervilha. Tinha a semente amarela, tinha a semente verde. Aí ele escolheu uma das plantas, né? Algumas plantas lá no jardim que só davam sementes amarelas e resolveu fazer um cruzamento com as plantas que davam sementes verdes. Genética F1 significa primeira geração. Só um minuto. Então, em genética, esse xizinho aqui indica cruzamento, tá? Os primeiros a fazerem o cruzamento a gente chama de geração parental ou pais, ou geração P, que vem de pais ou parental. A primeira geração de filhos após o cruzamento a gente chama de F1. Então, quando o Mendel cruza ervilhas amarelas com ervilhas verdes, a primeira geração só nasce ervilha amarela. 100% das sementes eram amarelas. Isso deixou o Mendel bastante intrigado. Por quê? Porque ele falou, mas se tem a cor verde, o que aconteceu com a cor verde? Ela foi absorvida, ela foi substituída, ela foi modificada? O que o Mendel fez para resolver essa dúvida? Ele resolveu pegar 2 filhotes, né, dos que nasceram lá, 2 sementes que nasceram em F1, portanto eram 2 sementes amarelas. Fez o cruzamento delas, então F1 com F1, ervilhas amarelas com ervilhas amarelas. Essas ervilhas vão produzir os gametas, óvulos e espermatozoides. E na F2, que é a segunda geração, nasceu 75% de cor amarela e 25% de ervilha verde. Aí o Mendel pirou, né? Por que ele pirou? Ele falou assim, uai, que inferno. Ele não falou uai, tá, gente? Ele não falava uai, esse uai é meu, mas tá bom. Ele pensou assim, eu cruzei amarelo com verde, nasceu só amarelo. Agora eu cruzo 2 amarelas e nasce verde? Nasce uma verde? O que aconteceu? E foi então que ele resolveu começar as teorias dele, né? As conclusões. Primeira coisa, ele disse, existem fatores responsáveis pelo aparecimento das características. Ele não sabia da existência de cromossomo, muito menos do DNA, menos ainda dos genes, que são os que determinam essas características, tá? Esses fatores, eles vêm dos pais, né? Então são dos indivíduos paternos e maternos. E esses fatores, existem aquele que é dominante e aquele que é recessivo. Como assim, né? Dominante e excessivo? Ele disse o seguinte, deve existir um fator, que hoje a gente chama de gene, que determina a cor amarela da semente das ervilhas. E deve existir um fator que a gente chama de gene recessivo, que determina a cor verde das sementes. Por que ele chamou de fator dominante? Porque no cruzamento que ele fez, sempre a maioria das sementes eram amarelas. Então ele chamou o fator que determinava a cor amarela das sementes de fator dominante. E como as ervilhas eram em menor quantidade, ele chamou de fator recessivo, tá? Dominante porque o fator que determina a cor amarela prevalece sobre o fator que determina a cor verde. Então ficou como fator dominante. Aí ele criou uma lei da segregação de pares de fatores ou lei do monohibridismo, que diz o seguinte, cada característica é condicionada por fatores em pares. Pessoal, por que é impar? Todas as características do nosso organismo, do nosso corpo, seja de uma planta, de um animal, de um ser humano, é impar porque um desses fatores vem da mãe e o outro vem do pai, sempre, tá?
Então, para você determinar a cor do seu cabelo, sua mãe mandou para você um gene, que hoje a gente chama de gene, não mais de fator, para a cor do seu cabelo. Seu pai mandou outro gene também para determinar a cor do seu cabelo. A mesma coisa para o formato do seu nariz, para a sua altura, para o tipo sanguíneo, para o formato da sua boca, da sua... Enfim, todas as características têm, no mínimo, hoje a gente sabe que existem características, como por exemplo a cor da pele, existem mais genes que são envolvidos nessa determinação da cor da pele. Mas, no mínimo, a gente tem um par de genes. E na primeira lei de Mendel, a gente trabalha com um par de gene, tá? Porque a gente está estudando uma característica de cada vez. Tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo? Sim, pro. Sim, professora. Sim, professora. Ela falou assim, professora, mas então minha mãe mandou um gene para cor de cabelo, meu pai mandou outro. Que cor de cabelo eu vou ter? Então, depende do gene que cada um mandou, tá? Que a gente vai ver já já. Aí existem os genes dominantes e os genes recessivos. Se o gene que a sua mãe mandou é dominante sobre o gene que o seu pai te mandou, você vai ter a cor do cabelo da sua mãe. Se for os dois recessivos, quer dizer, os dois têm o mesmo tom de cor de cabelo, você vai ter uma cor igual a deles, certo? Então aí que vai vir a questão dos dominantes e recessivos na determinação dessas características, tá? Como que esses pares, né, esses genes, eles vão se separar, né? Segregar significa separar. Durante a formação dos gametas, lembra que lá na meiose, os cromossomos, as cromátides irmãs se separam, né? Elas se separam na anáfase e aí eles ficam dentro do espermatozoide ou do óvulo. Você vai ter apenas um gene, um cromossomo de cada tipo, né? Então, como nós recebemos 46 cromossomos dentro do espermatozoide, dentro do óvulo, eu vou ter 23 cromossomos da minha mãe, 23 cromossomos do meu pai, que vão formar, o que a gente viu na aula passada, o cariótipo, né? Os 46 cromossomos de um indivíduo, certo? Outras características que o Mendel observou nas ervilhas é que tinha grão de ervilha que era liso e tinha grão de ervilha que era rugosa. Ele chamou de rugosa isso daqui, tá? Só que quando você cruza ervilha lisa amarela com ervilha verde rugosa, nasce tudo amarelo lisa, tá? Então ele determinou também que o tipo liso das sementes também era dominante, tá? E a cor verde recessiva. Aqui, ó. Eu tenho ervilha lisa amarela, ervilha lisa amarela. Na hora de formar isso aqui, formou no F2, então ele pegou lá F1 com F1 e formou F2. Então eu tinha aqui 50% de ervilha lisa e rugosa. Não. Lisas e amarelas, rugosas e amarelas, aí apareceu tudo. Qual é a porcentagem disso? Eu vou explicar já no cruzamento, tá? Também apareceu lisa e verde, rugosa e verde. Por que aqui tá aparecendo mais? Porque aqui, gente, já tem aqui ele já tá misturando a segunda lei. Aqui ele já tá trabalhando com duas características por vez. Nós não vamos trabalhar duas características por vez. Nós vamos trabalhar uma de cada vez, tá bom? Porque daí vão formar gametas aqui bem mais complicados. E para chegar nesse ponto aqui, eu preciso que vocês entendam melhor a primeira lei. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Aqui. Essa é a segunda lei. A gente não vai falar da segunda lei ainda, porque eu ainda acho que precisa de muita coisa da primeira lei. Falando ainda do Mendel, a obra dele ficou ignorada até o século XX, tá? Só depois, no século XX, começaram alguns botânicos começaram a encontrar, né, os manuscritos do Mendel, as pesquisas dele, começaram a resgatar essa lei, tá?
Ele teve um reconhecimento tardio porque não tinha repercussão no meio científico. Quando ele foi propor as teorias dele, o Mendel foi propor as teorias dele para o pessoal da área da ciência, o pessoal não deu muita bola para ele. Falou, Mendel, você tá sonhando, vai rezar lá no mosteiro e fica na sua, né? Então ele ficou sem estímulo, ele ficou chateado, né? E fora isso, ele também ficou sobrecarregado com muitos afazeres lá do monastério e acabou parando as pesquisas dele. Então, somente no século XX, né, muito tempo depois que ele faleceu, é que alguns botânicos resgataram esses trabalhos do Mendel e deram o devido valor, né, ao trabalho dele, tá? Então, aula, eu vou tirar disso aqui para voltar, para ir lá pro Planeta Bio, tá, gente? Peraí. Que lá também tem mais coisa sobre a genética e mais ilustrações, então vamos continuar lá. Aquilo ali foi falando do Mendel, né? Deixa eu ver aqui. Conceitos. Quem foi o pai da genética? Tá. Então aqui nós vamos começar com os conceitos da genética, tá? Então, de novo, a genética é a parte da biologia que vai estudar os mecanismos da hereditariedade, tá? Como que essas características presentes em uma geração, nossos pais, por exemplo, vão passar para os filhos, para os netos e assim sucessivamente, tá certo? É isso que estuda a genética. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, algumas definições. O que é o genótipo? O genótipo é o conjunto de genes que uma pessoa apresenta de todas as suas características, tanto as características físicas, né, visíveis, como as internas, né, do funcionamento dos órgãos. Isso daí são informações que estão nos nossos cromossomos, no nosso DNA. Então, o conjunto de genes que eu recebi dos meus pais é chamada genótipo. O genótipo, ele pode eu posso representar esse genótipo por letras, tá? Então, normalmente a gente usa as primeiras letras. Por que eu represento? Cada característica eu represento por um par de genes. Por que um par, pessoal? Porque um desses genes vem da mãe e o outro vem do pai, sempre, tá? Para cada característica eu tenho um parzinho de genes. Esses genes, eles vêm aqui, ó, os cromossomos homólogos. Então, o que é o cromossomo homólogo? Lembra que as nossas células têm 46 cromossomos, correto? 23 vem do pai e 23 vem da mãe. Os cientistas classificaram esses cromossomos em números de 1 a 23 e em grupos. Então, quando ocorre a fecundação, o cromossomo número 1 da mãe vai se parear com o cromossomo número 1 do pai. Por isso forma o parzinho, né? 1, o par número 1 lá do nosso cariótipo. Por que eles vão se parear e como é que eles vão se reconhecer? Os cromossomos têm afinidades químicas e eles vão formar os pares de acordo com o tamanho. Vejam que esses dois aqui são do mesmo tamanho, da mesma forma, ou seja, os centrômeros deles estão no mesmo lugar e eles têm as mesmas informações, os mesmos genes, ou seja, não são genes iguais, mas são genes que determinam a mesma característica, tá? Os genes nós representamos por letras. A letra maiúscula, ela é representada ela representa a característica dominante. E a mesma letra minúscula representa a característica recessiva. Mas, por exemplo, aqui, ó, no cromossomo, fazendo de conta, né? Esse daqui é o cromossomo da mãe. O primeiro gene dominante aqui, vamos supor que seja para a cor do cabelo. No cromossomo do pai, tem o mesmo gene para cor de cabelo, só que recessivo. Então, eu represento o gene do pai minúsculo, letra Azinho, minúsculo, e o A maiúsculo representa o dominante. Quer dizer que essa pessoa aqui,
o bebê que receber essa combinação vai ter a cor do cabelo, por exemplo, eu estou chutando, não é essa a informação, mas é um exemplo da mãe, certo? Esses cromossomos que têm a mesma forma, a mesma função e os mesmos genes, mesma forma, mesmo tamanho e mesmos genes, são chamados de cromossomos homólogos, significa cromossomos iguais, tá? E os genes que estão na mesma posição, ó, vamos supor que isso aqui seja a mesma posição, posição número 1 desses genes aqui, isso aqui é chamado locus gênico, ou seja, local do gene no cromossomo. Tudo bem, pessoal? Então, cromossomos homólogos são cromossomos iguais, você precisa saber isso, tá? E genes alelos, essa palavra alelos vai aparecer em muitos exercícios, em muitas questões, em muitos problemas a serem resolvidos. Então, os genes alelos são genes que determinam a mesma característica. Se o azão determina a cor do cabelo, o azinho, estando na mesma posição aqui, vai determinar também a cor do cabelo, tá? Posso continuar? Tudo bem, né? Se precisar, me interrompe. Então, aqui eu tenho uma representação, né? O que é gene dominante? Ele é representado sempre por letra maiúscula. E ele se expressa em doses simples. Por exemplo, se eu tiver, como aqui no meio, ó, um gene, né, da mãe que é dominante e do pai recessivo, esse indivíduo aqui vai ter a característica dominante. Para aparecer uma característica recessiva, eu preciso que os dois genes sejam recessivos, azinho e azinha, no caso aqui, tá? E se os dois genes forem dominantes, obviamente a pessoa vai ter aquela característica dominante, tá? Então, o gene dominante é representado por letras maiúsculas, os genes recessivos por letras minúsculas. Quando uma pessoa é chamada de homozigoto, outra palavra que vai aparecer muito aí nas resoluções dos exercícios. Então, o homozigoto é aquele indivíduo que recebeu um azão da mãe e um azão do pai, tá? Ou seja, os dois genes dominantes para a mesma característica, o indivíduo é chamado de homozigoto. Homo significa igual, zigoto é aquela célula inicial após a fecundação. Então vão formar sempre zigotos iguais aí, tá? O heterozigoto é aquele indivíduo que recebeu, ou ele também pode ser chamado de híbrido, tá? Mas é mais fácil aparecer a palavra heterozigoto. É aquele indivíduo que recebeu um gene dominante da mãe e um gene recessivo do pai. Eu também posso ter um homozigoto recessivo, que é o azinho-azinho. Os dois genes recebidos são recessivos, tá? Então, gene dominante, letras maiúsculas, genes recessivos, letras minúsculas. Aqui nós temos o que é uma expressão gênica. Como a gente viu na aula passada, os cromossomos, na hora que a célula vai se dividir, e principalmente lá na meiose, eles vão encurtar de tamanho, né? Eles vão se condensar, tem proteínas envolvidas aí no esquema. Só que não é... E cada cromossomo, gente, é uma molécula de DNA, tá? Esse DNA não é inteiro aqui, não é todo o DNA ele é gigantesco. Se eu ficasse 8 horas por dia só tentando ler o que está escrito aqui no cordão do DNA, eu demoraria 2 anos para ler o DNA inteiro de uma pessoa, tá? Tanto é que no ano de 2000 eles fizeram um projeto, os cientistas da genética fizeram um projeto chamado Projeto Genoma. Alguém já ouviu falar? Provavelmente não, né? O projeto, como já faz muitos anos, o Projeto Genoma, gente, ele dividiu o DNA de uma pessoa em pedaços, em partes, e cada grupo de cientistas ficou encarregado em fazer a leitura desse DNA, para identificar o que tem lá, como é que é o código genético de um ser humano. 2 ou 3 anos depois, já se sabe como que é formado o nosso DNA, quais são
as letras, né, os códigos genéticos. No entanto, não se sabe ainda o que cada código forma, o que cada código determina a produção. Isso é uma outra etapa. Sabe-se algumas coisas. Outra coisa que eles sabem é que não é o cromossomo inteiro ou o DNA inteiro que determina a produção de proteínas, que essa é a função aqui, né? Eles sabem que tem uma parte do DNA que é ativo, que é a eucromatina, que a gente falou também na aula passada, e tem uma parte do DNA que é a heterocromatina, que não é ativo, que não forma nada. Então aqui eu tenho um exemplo como que eles fazem isso, né? Eles descobriram que existem trechos do DNA, ó, tá vendo? Aqui é uma molécula inteira de DNA, e tem trechos do DNA, e cada trecho desse DNA que vai codificar, que vai formar uma estrutura chamada RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai formar uma proteína. Isso aqui é chamado de gene, tá certo? Então, em um cromossomo eu tenho muitos genes, muitos. Então, aqui é um pedacinho do DNA que vai ser traduzido para formar a proteína. Isso é gene. Entre um gene e outro, existem regiões do DNA que não são ativas, que não estão formando nada. Não estão formando RNA mensageiro, não estão formando as proteínas, então elas são DNA inativo. No entanto, elas são extremamente necessárias, a existência dessas partes são necessárias para que esses genes possam realmente existir e efetuar a sua função, que é produzir a proteína. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui é falando sobre núcleo. Vamos ver se está mais esclarecedor essa parte. Aqui, ó. Lembrando, né? Os cromossomos ficam aqui no núcleo, dentro da célula. Ó, a célula tem a membrana, tem o citoplasma e aí tem o núcleo. Lá dentro estão os cromossomos. Esses cromossomos, né? Na época da reprodução celular, ele vai então diminuir de tamanho. Essa cromatina, que é o DNA todo solto no citoplasma, ele vai se enovelar e vai transformar em cromossomo, que também tem proteína envolvida. E aí nós temos aqui um esquema do DNA, né, que é formado de dupla hélice, e algumas partes desse DNA tem os genes ativos, tá? Só para lembrar, deixa eu ver aqui. Isso aqui a gente já viu na aula passada, estrutura do núcleo, certo? Bom, isso é a parte do genótipo. Vamos falar do fenótipo. O que é o fenótipo? O fenótipo, ele se refere às características morfológicas e fisiológicas que os genes vão expressar no indivíduo. Então, a cor do seu olho, a cor da sua pele, o tipo de cabelo, o tipo sanguíneo, se você vai produzir muito colesterol no seu plasma, enfim, se a forma da sua boca vai ser fina ou grossa, se você vai ter a orelha grande ou pequena, enfim, tudo isso são fenótipos, como que você vai aparecer, né? As características que vão se manifestar no indivíduo são chamado de fenótipo, tá bom? O fenótipo, ele é resultado do genótipo, que são os genes, e mais a influência do meio ambiente. Por exemplo, uma pessoa que mora num ambiente mais... Gente, vocês estão aí? Então, né? Sim, professor. Ai, que susto! Pensei que não estavam. Desculpa. Então, uma pessoa que mora num ambiente que tem pouco sol, né? Ela tem uma pele mais clara, né? Ela produz menos melanina, né? Que é o caso dos europeus, por exemplo, que vivem num ambiente um pouco mais frio, com menos sol durante o ano. Então, o genótipo, ele atua, mas ele tem influência do meio ambiente, tá certo? Por exemplo, vamos ver aqui o exemplo que ele está dando. Em porquinhos da Índia, o gene azão determina a pelagem preta, negra, enquanto o alelo azinho determina a pelagem branca. Quais os genótipos e fenótipos possíveis, nesse caso, para esses animais? Vamos ver? Ó, eu tenho um branco e tenho um preto.
O fenótipo do branco, fenótipo é a cor, é branco mesmo. E o genótipo dele, se ele é recessivo, tá? Tá dizendo aqui alelo azinho. Falou alelo azinho, ele é recessivo, então ele tem que ter os dois genes azinho, ó. Tá? O preto, a cobaia, o porquinho da Índia preto, ele pode ter um genótipo, genes que determinam essa cor nele, né? Ele pode ter um azão e um azinho, mas como o azão é dominante, ele fica preto, né? E o azão, ele pode ter recebido dois genes dominantes ou só um dominante, não importa, o fenótipo dele vai ser negro. Tudo bem? Todo mundo tá entendendo isso aí? Então, ó, de novo, em porquinhos da Índia, o gene azão determina a pelagem negra. Azão, quando coloca a letra maiúscula, já diz que ele é dominante. Enquanto o alelo azinho determina a pelagem branca. Ué, alelo azinho tá no minúsculo, então ele é recessivo. Então, o fenótipo dele é recessivo, que é o branco, e o genótipo, que são os genes, é o azinho. O negro, ele pode ter um azão e um azinho, ou ele pode ter dois azão, tá? Tudo bem? Tudo bem, Pro. Tem mais alguém que pediu para entrar? Não, né? Tá. Continuando. Aqui. A expressão dos genes pode sofrer interferência do meio externo, resultando em diferentes fenótipos em situações diferentes. Fenômeno conhecido como norma de reação de um gene. Um exemplo é o que acontece com os coelhinhos da raça Himalaia. Essa raça Himalaia, por que ela chama Himalaia? Porque quando um alpinista ele sobe o Himalaia, que é o pico mais alto do planeta, ele tem problemas de hipotermia, né? Se ele não tomar cuidado. E as extremidades do corpo podem congelar, podem apodrecer. E antes do processo de apodrecimento, isso aí fica preto, tá? O coelhinho Himalaia, que também é encontrado nessas regiões mais frias, tem o focinho preto, as orelhas pretas, as patinhas pretas e o rabinho preto. Mas ele é todo branco. Traduzindo, ele é uma graça, tá? Ele tem a pelagem branca no verão e a pelagem branca com manchas pretas no inverno. Olha só o que acontece. Se a gente colocar uma bolsa de gelo na pelagem branca do coelhinho por alguns dias, essa pelagem que é branca vai ficar preta. Isso significa o seguinte, que ele tem um gene que reage a essa condição ambiental, que é o frio, né? E aí ele protege mais a região que está sentindo, que está tendo mais ação do frio, porque a cor negra impede a saída do calor, né? Com maior prende mais o calor. Então ele vai ficar pretinho. Isso aí chama norma de reação. Pretinho na região que você colocou. Ele vai ficar com uma mancha preta aqui nas costas, tá? Isso aí chama norma de reação de um gene. Aí nós temos o seguinte. A pigmentação da pele é condicionada basicamente por um par de alelos autossômicos. Olha outra definição importante, pessoal. Nós temos cromossomos autossômicos e, consequentemente, nós temos genes autossômicos. Esses genes autossômicos são genes que determinam as características do nosso corpo. Então, se eu vou ser branca, preta, se eu vou ter o cabelo encaracolado, liso, se meu cabelo vai ser preto ou loiro, vermelho, sei lá, formado meu nariz, enfim, tá tudo lá nos cromossomos autossômicos. São 22 pares de cromossomos autossômicos para determinar as nossas características. Aí você vai falar assim, e o último par? O último par é o par sexual que determina as características sexuais. Se você vai ser homem ou mulher, e lá tem algumas características que estão relacionadas a esses cromossomos sexuais, tá? Basicamente, a cor da pele é determinada por um alelo autossômico, quer dizer, é um par de genes que está no cromossomo autossômico. Esse alelo, o azinho, né, nós temos o azinho, ele vai condicionar uma característica chamada albinismo, que é esse rapaz aqui, deve ser rapaz, né? Imagino eu. Branquinho, totalmente branco, até os cílios dele é branquinho, ó, veja a sobrancelha, cabelo, tudo é muito branco. Porque esse alelo azinho,
é um gene que sofreu uma mutação e parou de produzir a melanina. Ele não deixa o organismo dessa pessoa produzir a melanina, que é a substância que dá cor ao nosso corpo, mas não é só para dar cor que ela serve para nos proteger dos raios ultravioletas do sol, tá? Então, quanto mais negro a pessoa é, maior proteção ela tem na pele. Ela tem menos chance de ter câncer de pele, tá? Menos chance. Não quer dizer também se ela ficar torrando lá no sol, pode desenvolver também, né? Agora, um albino, ele não pode tomar sol, porque ele não tem essa proteção da melanina. Então, vai ocorrer queimadura e vai realmente danificar as células da pele dele, provocando com maior chance o câncer de pele. Então, o albino, ele nem sai muito na rua durante o dia, né? Ele prefere trabalhos noturnos porque é muito complicado para ele. Uma pessoa de pigmentação normal, ela pode ser azão-azão ou azão-azinho. Você pode ser homozigoto, ter os dois genes dominantes, ou ser um heterozigoto, ter um gene dominante e um gene recessivo. O albino é uma característica recessiva, por isso que não tem tanto albino por aí, né, gente? Você vê uma porcentagem menor de albino na população, tá? Então, essa é a relação do genótipo com o fenótipo. Então, o albino é uma característica recessiva, o fenótipo dele é albino e ele tem um azinho aí como herança genética. Outra característica que a gente tem é a presença de mais do que 5 dedos, o que a gente chama de polidactilia. É outro fenótipo. Ter 6 dedos ou mais, tanto no pé quanto na mão, é chamado de polidactilia. E, pasmem, é um gene dominante que determina isso. Tá? A gente pensa que é um gene recessivo, mas não é. Nossa, essa menina aqui exagerou, né? Ela tem um monte de dedo. Gente, o normal assim, gente, o negócio normal é meio complicado, né? Para nós temos 5 dedos nos pés, 5 dedos nas mãos. E, pasmem, o nosso genótipo é recessivo, pezinho. Nós somos recessivos para o número de dedos da mão e dos pés. Olha que louco, né? E quem tem mais que 5 é um polidáctilo, mas ele é dominante, ele é pezão ou pezinho. Vamos ver o que está falando aqui no Saiba Mais. Vamos ver se tem alguma informação adicional sobre isso. Ó, tá mostrando um raio-x de quem tem 6 dedos, né? Olha aqui. Às vezes esse sexto dedo ele nasce só um pedacinho, então as pessoas costumam fazer uma pequena cirurgia e retira isso. Vocês podem entrar lá, não vou ficar lendo, né? Olha só isso daqui. Muitos dedos, 8 dedos em cada pé, gente do céu. Eu ia fazer uma piadinha, mas não vou, viu? Olha, aqui o rapaz... Nossa, professora, como você é malvada! O que eu ia falar? Porque eu sou malvada, mas... eu nem fiz a piadinha. Faz a piada, Pro, faz a piada, a gente não vai Faz a piada, professor. Não, melhor não falar. Depois vocês vão falar que eu sou preconceituosa. Não, eu ia fazer uma brincadeirinha só, coisinha boa. Eu ia falar que esse menino aqui, essa pessoa aqui, poderia se chamar de pé grande, né? Olha só o pé dele. Com 8 dedos, gente do céu. Vai ver que é um desse que tem lá no gelo. E o pessoal viu toda essa pegada aí e chamaram o menino de pé grande. Mas não é, gente. Ele tem polidactilia, ele tem muitos dedos, tá? Isso aqui, vamos dizer, dificulta um pouco ele comprar sapato, né? Vocês concordam comigo? Dificulta um pouquinho. Olha aqui, ó. Aqui a pessoa tem 5 dedos, mas nasceu um terceiro aqui do lado. Olha, essa pessoa é bem vaidosa. Até pintou aqui, né? Não quis retirar. Você vê que é uma mão de uma pessoa adulta. Mas olha que louco, gente. Isso aí é uma característica dominante. Não é uma característica recessiva. O normal, se a gente fosse levar na genética assim, normal, todo mundo deveria ter 6 dedos e não só 5. Né? Eu já tô preocupada aqui. Se a gente tiver 6 dedos, manicure ia me cobrar bem mais pra fazer minha unha, gente. Já fiquei preocupada. Ainda bem que a gente só tem 5, né? Mas é isso. Bom, a probabilidade e o resto eu vou dar na aula passada, porque demora um pouquinho mais. Eu quero saber se vocês compreenderam aí essa questão do fenótipo. Então, fenótipos são as características que a gente apresenta, tá? Isso pode ter uma ação, uma influência do meio ambiente ou não. Depende
Depende do ambiente, da pessoa, do indivíduo, onde que ele está vivendo, tá? Genótipo é o conjunto dos genes. Lembrando que a gente representa os genes por letras, os dominantes com maiúsculas e os recessivos com minúsculas. Cromossomos homólogos são aqueles que vêm do pai e da mãe e são iguais no tamanho, na forma e nas informações. E os alelos são aqueles genes que determinam a mesma característica. Ok?